Você quer uma criança mais concentrada, calma, criativa e com mais facilidade para aprender? Então talvez a resposta não seja mais atividades, mais tarefas ou mais estímulos, mas sim algo muito simples, que é deixar o teu filho brincar. Porque as telas distraem, mas o brincar ele transforma. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e também criadora do método O Código Invisível da Infância. E aqui no meu canal eu falo sobre neurodesenvolvimento, vínculo, consciência e também práticas integrativas que ajudam mães e profissionais a compreenderem o comportamento das crianças e se reconectarem à essência da maternidade. E hoje eu quero te mostrar, com base na neurociência e também na minha prática clínica, porque o brincar é o maior antídoto contra a dispersão, a ansiedade e os atrasos no desenvolvimento. Por isso eu quero conversar contigo sobre isso que é extremamente essencial. Esse brincar simples, livre e presente, que é isso que realmente destrava o cérebro da tua criança. Você já se perguntou por que o seu filho parece que tem cada vez mais dificuldade de se concentrar? Por que ele começa uma brincadeira e logo ele larga? Ou por que ele precisa de tanto estímulo para conseguir se manter interessado em alguma coisa? Nós vivemos uma era de excesso de estímulos e falta de experiências reais. As crianças elas passam horas em frente às telas com o cérebro inundado por cores, por sons, notificações e também pelas nossas recompensas instantâneas. E depois a gente quer que eles parem e que eles se concentrem num simples jogo de encaixe ou então numa conversa calma à mesa com os pais. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "O meu filho não para quieto, o meu filho não se concentra em nada, parece que ele não tem foco"? E aí vem as preocupações junto com isso. Será que é TDAH? Será que é falta de limite? Será que é preguiça? Mas o que eu quero te mostrar hoje aqui é que muitas vezes o que parece ser um problema de comportamento, na verdade, é um problema no ambiente da criança. O cérebro delas está tão acelerado, está tão hiperconectado, mas ao mesmo tempo desconectado desse corpo. E sem esse corpo presente, no aqui, no agora, não tem atenção possível. O cenário é o mesmo e ele se repete em muitas casas. Crianças agitadas, com dificuldade de atenção, pulando de um estímulo para o outro. E mães exaustas, tentando acompanhar o ritmo do que parece ser uma infância extremamente acelerada. A rotina está cheia de tarefas, está cheia de compromissos e para a criança parar quieta, a gente dá até pouco espaço para o tédio, pouco tempo para o brincar. E sem perceber, as crianças estão perdendo o tempo mais importante do desenvolvimento, que é o tempo da infância. O cérebro infantil, ele precisa de movimento, ele precisa de pausa, ele precisa experimentar. A criança precisa desse contato com o corpo, do contato com a natureza, do contato com o outro. Mas hoje, a criança vive imersa em estímulos artificiais, rápidos e repetitivos. As telas, elas nos oferecem um prazer instantâneo, mas elas nos roubam o processo da curiosidade, da persistência, da imaginação. Eu gosto muito de trazer esse ponto de vista e esse olhar da neurociência e de uma forma didática te explicar que a atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais ela é treinada em contextos naturais, mais forte e estável ela fica. E o brincar livre, a brincadeira, aquelas que a gente fazia antigamente, é o exercício mais completo para o cérebro de uma criança.
Porque é durante o brincar que esse cérebro vai ativar redes neurais ligadas à memória, ao controle inibitório, ao planejamento, à coordenação motora, à regulação emocional. E são todas essas funções juntas que sustentam a atenção, que sustentam a aprendizagem. A autorregulação, ela nasce da experiência de conexão e não de um controle externo. A criança aprende a se concentrar quando ela está emocionalmente envolvida com aquilo que ela faz. Os especialistas explicam que o déficit de atenção não é falta de vontade. Ele é um sintoma de um sistema nervoso que está sobrecarregado por estímulos, por estresse, pela desconexão. As telas, os sons, o excesso de informação, tudo isso que mantém o cérebro em estado de alerta constante, impedindo que esse foco seja sustentado. Os estudos recentes de neuroimagem mostram que crianças expostas a telas por mais de 2 horas por dia têm redução nas conexões do córtex pré-frontal, que é a área responsável pela atenção. Também pela empatia, pelo autocontrole. E como nas telas que oferecem estímulos infinitos e imediatos, o cérebro não aprende a esperar. Ele busca o próximo clique, o próximo vídeo, a próxima dopamina instantânea. Mas no brincar, o tempo ele é outro. É o tempo da descoberta, é o tempo da imaginação, é o tempo que eu posso errar, da minha persistência, da tolerância à frustração. Imagina só uma criança brincando de montar uma torre de blocos. Ela tenta, ela derruba, ela tenta de novo. É esse corpo inteiro aprendendo coordenação, equilíbrio, paciência, foco. Cada vez que ela persiste, o cérebro reforça os circuitos de atenção e tolerância à frustração. Agora imagina essa mesma criança com um tablet na mão. Ela toca, ela muda, é uma explosão de cores, de sons, em segundos, outro jogo, outro vídeo, outra recompensa. Não tem tempo para pausa. Não tem tempo para eu errar, para eu ficar entediada. E sem tédio não tem criação. É o brincar que organiza esse cérebro. As telas, quando em excesso, elas fragmentam. Quero te perguntar, você já ouviu falar em brain rot? Pois é, o termo brain rot significa literalmente apodrecimento do cérebro. É o nome que a neurociência moderna tem dado ao esgotamento neurológico causado pelo consumo excessivo de estímulos digitais muito rápidos. Vídeos curtos, sons repetitivos, recompensas instantâneas. Cada vez que a criança desliza o dedo, assiste a um vídeo, troca de tela, o cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da motivação. Só que essa descarga, ela é artificial. E ela desregula. Com o tempo, o cérebro perde a capacidade de sentir prazer em experiências simples. Tudo que exige tempo, que exige paciência, silêncio, parece sem graça. E aí acontece o que a gente vê hoje. Crianças que não conseguem esperar, que não toleram o tédio, que não se aprofundam nas brincadeiras e que ficam ali emocionalmente instáveis, alternando agitação, irritação e desinteresse. Do ponto de vista clínico, é o que muitos autores chamam de a síndrome do excesso de dopamina. Um cérebro que sempre está em busca de estímulos, mas que é incapaz de encontrar prazer na vida real. E o brincar é o antídoto para isso. Eu sempre digo que o brincar é o remédio natural contra o brain rot. Enquanto as telas fragmentam o nosso cérebro, o brincar integra. Enquanto as telas aceleram, é o brincar que dá o ritmo.
Enquanto as telas hipnotizam, o brincar desperta. Durante a brincadeira livre, o cérebro produz dopamina em doses equilibradas, associadas a prazer, a descoberta, a conquista real, e não esses estímulos artificiais. É essa dopamina que a criança precisa, porque é ela que cria o aprendizado, é ela que dá motivação, é ela que sustenta o foco. É o prazer saudável do eu consegui, e não aquele prazer momentâneo do eu tava aqui à toa e tô distraído. Agora eu quero te propor um exercício que ele é muito simples. Por isso, pega aí um papel e uma caneta para anotar o que eu chamo de o ritual do brincar consciente. Primeiro passo: desligue as telas por 30 minutos. Comece com pouco tempo, mas que esse tempo ele seja verdadeiramente sagrado, para que seja um ritual, criando um espaço onde esse tempo desacelera, onde a gente não precisa correr. Prepara o teu ambiente. Poucos brinquedos, materiais simples, a luz do dia. A simplicidade organiza o cérebro. Esteja junto. Tu não precisa controlar a brincadeira. Senta perto, observa, entra se tu for convidada. A presença silenciosa, estar ali, é o maior estímulo que o cérebro da criança pode receber. Valorize o processo. Olha como você pensou para equilibrar isso. Você tentou várias vezes, você conseguiu. Isso reforça a autoestima, o prazer em persistir, que é o oposto daquela dopamina instantânea oferecida pelas telas. E por fim, finalize com uma conexão. Respirem juntos. Pergunta o que foi divertido para você hoje. O cérebro aprende o que é prazeroso. E quando ele associa prazer à presença e não à tela, o brain rot começa a se reverter. O brincar é aquele respiro do cérebro da criança. É ali que ela se organiza, que ela se expressa, que ela se cura. Enquanto as telas aceleram, o brincar devolve o ritmo natural da vida. Enquanto o mundo estimula demais, o brincar nos ensina sobre pausa, sobre sustentar. Porque o cérebro infantil ele não aprende no excesso, ele aprende no encontro. É no olhar da mãe que o sistema nervoso encontra segurança. É no toque, é na troca, é no silêncio compartilhado que o corpo entende. Eu posso relaxar, eu estou segura. E quando há segurança, há atenção. E quando tem atenção, tem desenvolvimento. Por isso eu sempre digo, as telas distraem, o brincar transforma. Transforma o comportamento, transforma o vínculo e transforma a gente enquanto mãe também. A criança que brinca livremente, ela não está brincando e perdendo tempo. Ela está construindo as bases neurológicas da autonomia, da criatividade e da presença. Ela está aprendendo a pensar, a sentir, a existir no seu próprio ritmo. E a mãe que observa, que desacelera, que permite o tédio e a tentativa, também está se curando. Porque ela sai do papel de quem precisa controlar tudo e volta para o lugar de quem sabe sustentar. A infância, ela não precisa de mais estímulos. Tu não precisa comprar mais um brinquedo. Precisa de mais tempo, de mais espaço, de olhos que enxerguem com presença. O brincar, ele é o antídoto do brain rot, mas é também o remédio para a alma da tua família. Ele desintoxica o cérebro, ele desintoxica o nosso coração. Quando você permite que o seu filho brinque, você ensina o cérebro dele a criar.
Mas quando você brinca junto, você ensina o coração dele a confiar. Então, o meu convite é simples, mas é profundo. Desliga o piloto automático. Desliga as telas. Volte a se conectar com aquilo que é essencial. A infância está acontecendo agora. Está acontecendo hoje. E o brincar é a linguagem mais antiga e mais sagrada do desenvolvimento humano. Se essa aula foi importante para você, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal e também compartilhe com outras mães que estão buscando criar os filhos com mais presença, com mais consciência e também amor. Todos os vídeos estão disponíveis gratuitamente aqui no meu canal e ajudam famílias reais como você aí todos os dias a viverem uma infância mais consciente. Eu vejo vocês na nossa próxima aula e eu também quero te pedir que você não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, é @mariaisabel.psico. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!